Estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do nosso e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós estamos gravando aqui no campus da FEA USP Ribeirão Preto com o professor Luciano Nakabashi, ele que integra um grupo de estudos da FEA Ribeirão Preto, que analisa e procura prospectar realmente a situação da cadeia produtiva sucroenergética. Professor, obrigado por nos receber aqui no campus da USP. E eu gostaria que o senhor comentasse de forma pormenorizada essa situação dessa crise da cadeia produtiva sucroenergética. Bom, primeira coisa, Ronaldo, eu que agradeço a participação. Acho que a gente está analisando um pouco, né, alguns dados regionais, e esse setor é muito importante aqui, né, para Ribeirão Preto, região, então a gente também acaba olhando para esses dados. O que a gente vem percebendo, né, isso já vem de algum tempo, você teve um grande crescimento nos anos 2000, né, se você pega estado de São Paulo, a região de Ribeirão Preto, você teve um grande crescimento da cana, né, a produção de cana, investimento em novas usinas. Isso passou de São Paulo, na verdade, né, foi para Mato Grosso, foi para Goiás, foi para Minas, Paraná, então foi além de São Paulo. Você teve um grande crescimento, foi para o Nordeste. Então você teve um excelente momento nos anos 2000, e a partir da crise, né, a crise começou lá em 2007, mas atingiu o Brasil em 2009. Né, você teve um impacto, você começou a sentir de fato no Brasil em 2009. Tanto é que o Brasil cresceu negativamente naquele ano, 2010 deu uma recuperada, mas de lá para cá a economia como um todo cresceu muito pouco, tirando 2010. E o setor sentiu muito, né? Se você pega os dados, você vê que a partir de 2009, né, você já começou a ter um crescimento menor. Você está tendo crescimento ainda na área colhida, na área plantada, na área colhida, mas esse crescimento vem se reduzindo, né? A taxa vem se tornando cada vez menor. E isso é mais evidente ainda quando você compara a região de Ribeirão Preto. Você teve um crescimento, se você pegar nesses últimos 4, 5 anos, um crescimento quase próximo de zero, na área plantada e na área colhida. Né? Então isso reflete, a crise afetou, claro, por um lado, né? Só vai afetar preço de vários produtos, né? E algumas commodities. Você teve um momento muito bom para várias commodities nos anos 2000 e começou também a reverter a partir de 2008, 2009 por esse cenário internacional. Então você começa a afetar o preço, principalmente do açúcar. Né? A gente estava fazendo um boletim esse final de semana. A gente olhou um pouco esses preços, só que comparando o período mais recente. Se você compara, por exemplo, maio de 2014 com maio de 2012, teve uma redução do preço de açúcar recebido pelo produtor de 35%. A menos? 35% a menos, descontando a inflação. Isso significa uma brutal queda da renda do produtor. Exatamente. Mesmo que ele continue exportando em volume, né, em quantidade, essa redução do preço afeta diretamente. Esse preço internacional, professor, é em função do grande estoque de açúcar? Sim, você tem a ver com o estoque, né, que tem essa questão dos concorrentes e tem a questão do cenário internacional que está mais retraído. Né, então um detalhe que também é importante se ressaltar é que o produtor não fixa o preço. Não, é fixado no commodity e mercado internacional. Né? Bolsa de mercadorias, Exato. Bolsa de Londres, Bolsa de Nova York. Exato, é um produto muito, assim, não tem grande diferenciação, né? Então, isso vai ser definido no mercado mesmo, oferta e demanda. Né? Oferta e demanda do Brasil, oferta do Brasil e outros países, né? E demanda mundial. Isso também impacta a receita cambial do Brasil. Com certeza. O Brasil é o maior player, o maior produtor, o maior exportador de açúcar do mundo, uma redução de mais de 30 quantos por cento, professor? 35%. 35% menos renda para o país também. Na parte do açúcar, né? Porque tem vários produtos que são exportados. Sim. Então, mas você percebe que
essa reversão do preço não é só do açúcar, são vários commodities. Se pegar vários commodities, você teve queda de preço, né? Então, a mais acentuada teria sido o açúcar? É uma das mais, né? Mas você tem a questão do minério de ferro também, que as mineradoras estão sofrendo bastante agora, né, com essa redução, por exemplo, né? Então, foi a primeira vez, por exemplo, em muitos anos que está sistematicamente abaixo de 100 o preço do metal, né? Então você tem uma série de fatores internacionais. Essa crise afetou de uma tal forma, né, principalmente o preço da commodity, e parece que isso também está afetando o desempenho do Brasil como um todo. É claro que não é só isso, tem questões externas e tem questões internas, né? Porque se você pega, a crise afetou a Europa, afetou Estados Unidos, né? Parece que está afetando a China, afetou a América Latina como um todo, mas se você pega o crescimento do mundo e da América Latina, teve uma queda, né? Você pega os dados, você vê que teve uma queda, mas o Brasil caiu mais ainda, principalmente quando você compara com os países latino-americanos que são muito próximos da gente. Então tem fator externo, que está afetando também o setor sucroalcooleiro, e tem fator interno, que está mais ligado à política econômica, né, que vem sendo tomado pelo governo aí nos últimos 5, 6, 7 anos. Deixa eu lhe interromper, professor, por favor. É importante que o telespectador e o telespectador que acompanha essa crise e os efeitos dela, porque nós estamos aqui em Sertãozinho, nós estamos aqui nas regiões produtoras de cana, e nós estamos vivendo isso. Esses efeitos da crise, quer dizer, é um acúmulo o capital humano sendo reduzido de uma maneira drástica, trazendo consequências aí, os trabalhadores que têm sido demitidos, muitos dos quais não têm recebido inclusive seus encargos trabalhistas, seus salários. É um impacto brutal também. A procura de serviços públicos de saúde e de assistência social tem crescido muito também. E esse é um fato realmente importante que a gente possa mostrar para o telespectador, que além dessa questão do etanol, que aí é uma questão de política pública, nós temos aí um problema muito sério, que é essa desvalorização do açúcar no mercado internacional. Na questão específica do açúcar, há algum horizonte de mudança de poder se recuperar esse preço? Eu acho que sim, porque na medida que o preço cai, você vai reduzir a oferta. Certo. Né? Tanto é que quando a gente olhou assim, o crescimento da área plantada no Brasil está crescendo cada vez menos, né? Isso também está acontecendo em outros países produtores, e a economia tende a se recuperar, né? A economia mundial está se recuperando, os Estados Unidos já está mostrando sinais de melhora, a Europa parece que já não está mais naquele momento que você não sabe se chegou ou não chegou ao fundo do poço, parece que já passou, né, esse pior momento, as coisas estão ficando um pouco mais claras, estão ficando menos incertas, então você tem uma tendência de recuperação da economia, mesmo que seja lenta, você tem uma tendência. Mas essa questão do setor sucroalcooleiro aqui, né, por um lado você tem a questão do açúcar, por outro lado, quando você olha também o preço do etanol, ele teve um crescimento muito pequeno, pegando os últimos 2 anos, né? A gente comparou 2012, 2013 e 2014. Quando você pega o etanol, você teve um aumento, né, de 5%, 4, 5, 6% nos últimos 2 anos, que é um aumento pequeno. E quando você compara maio de 2014 com maio de 2012, teve uma queda. Então, se manter essa tendência de queda, o setor vai sofrer muito mais, né, porque ele já está fragilizado, né? E essa tem uma questão, é claro que tem uma questão internacional, mas tem uma questão também local assim, nacional, que o governo está utilizando o preço da gasolina para controlar a inflação, né? Controlando o preço da gasolina de uma forma artificial, você acaba afetando ainda mais o preço do etanol, né? Quer dizer, o setor é duplamente penalizado, um pela crise internacional e outro pela falta de política pública adequada para o etanol no mercado interno. Exato, e não é nem uma política para o etanol, né? Uma política pensando na inflação, em segurar a inflação, sim, e que acaba de uma forma indireta afetando também o setor sucroalcooleiro, né? O governo nem está pensando nisso, ele está pensando, vamos segurar a inflação. O que ele segura? Alguns preços administrados, né? O que ele pode segurar. Então, e alguns preços de empresas que ele tem influência, né? Como a Petrobras. Então, embora
tenta se segurar a inflação, mas ao mesmo tempo se impõe um pesado fardo à própria Petrobras. Exatamente, né? Porque ela compra lá por um preço mais alto e tem que revender por um preço mais baixo aqui dentro. Então essa diferença é quem está pagando a Petrobras. Então você penaliza a Petrobras, né? Que é uma empresa, apesar de ser mista, ela é uma empresa que tem capital aberto, né? Então você tem que pensar que você tem que prestar contas aos acionistas numa empresa que é de capital aberto. Você não pode pegar essa empresa e utilizar para fazer política econômica do jeito que está sendo feito. Primeiro você penaliza os acionistas, daí você começa a sucatear a própria empresa, a capacidade de investimento, né, dessa empresa, e você afeta todo o setor sucroalcooleiro, que já está sendo penalizado pelo cenário internacional. Aí chega o governo, né, eu acho que por erros cometidos anteriormente, que está refletindo na inflação, ele começa a utilizar métodos heterodoxos para controlar a inflação, que acaba afetando alguns setores da economia de forma relevante, né? E a gente está sofrendo bastante isso na região. Professor Luciano Nakabashi, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já para falarmos, já na abertura do próximo bloco, a redução na área plantada de cana-de-açúcar, não só na nossa região, mas no país como um todo. De volta com o TV Brasilário, gravando aqui no campus da FEA Ribeirão Preto, da USP, com o professor Luciano Nakabashi. Professor Luciano, o senhor comentou no outro bloco que nós tivemos uma redução significativa na produção de cana aqui na região de Ribeirão Preto, que teoricamente, há muitos anos, eu diria até há muitas décadas, era situada como uma região que é a maior região produtora do país e que representava algo como 30% da produção nacional de cana, açúcar, etanol e bioeletricidade. Sim. Que números que o senhor tem que atestam que houve essa redução aqui na nossa região? Não foi uma redução, foi uma redução relativa, né? Porque a gente está crescendo, mas está crescendo menos. A gente comparou São Paulo, macro-região de Ribeirão, micro-região de Ribeirão Preto, né? Então, o que a gente percebe é que a gente está crescendo menos. Todas as regiões que começaram a crescer menos a partir de 2009, área plantada, e a região de Ribeirão Preto, a macro e a micro-região, menos ainda, principalmente a micro. Por um lado, é natural, né? Como aqui já tinha mais, a tendência é que cresça mais nas outras regiões, por um lado. Mas tem um efeito da crise. Você está pegando também o efeito da crise aí, né? Que tá afetando... Deixa eu só lhe fazer um questionamento. Na região, quando nós falamos em macro-região de Ribeirão Preto, evidentemente que nós incluímos a área que até então produzia citros, Bebedouro, Colina. Também, uma parte é. E naquela região ali, o que a gente percebe é que os pomares de laranja foram arrancados, literalmente, e entrou a cana-de-açúcar. Exato. Né? Então nós deveríamos ter até um certo aumento de produção, de quantidade de cana-de-açúcar na nossa região. Da mesma maneira, se nós olharmos aqui para a região Batatais, Patrocínio Paulista, onde nós temos usinas grandes também, era uma região produtora de café. O café também abriu espaço para cana-de-açúcar, mas os números que o senhor tem aqui não mostram isso. Por um lado, se você pega a macro-região, está pegando todos esses municípios, mas a micro não. A micro não pega. É mais a micro. São poucos municípios aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho. Então, se você pegar a micro, aí você não vai pegar nenhum desses municípios, que tem, claro, Ribeirão Preto, Barrinha, Brodowski, Cravinhos, Dumont, Guatapará, Jardinópolis, Luiz Antônio, Pontal, Pradópolis, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo, São Simão, Serra Azul, Serrano e Sertãozinho. Certo. Então você já tinha predominantemente a cana. Se você pega a macro-região de Ribeirão Preto, sim. Mas aí a taxa de crescimento cresceu menos que o estado de São Paulo, mas mais do que a micro-região. Tá. Né? Porque você tinha mais espaço para expandir. Tem a questão como você mesmo citou, Ronaldo, da laranja, né? Eles também têm sofrido muito, né? Até mais talvez que o setor sucroalcooleiro. Tanto é que estão perdendo espaço também para cana. Então, se você compara a taxa de crescimento, né? Pegando sempre a safra em relação à safra anterior. Perfeito. Mas se você pegar, por exemplo, a safra de 2004, 2005 em relação a 2003, 2004, né? São Paulo cresceu 5,42%,
A macro-região de Ribeirão Preto 3,63%, a micro-região de Ribeirão Preto 1,32%. Então você vê, né? Quanto mais você vai reduzindo, pegando os municípios próximos, cresceu menos. Por um lado, porque já tinha mais, né? O ano que mais cresceu foi de 2007 a 2008, a safra 2007 2008 em relação a 2006 2007, cresceu em São Paulo 16%. Na macro-região de Ribeirão Preto, 6,7%. Na micro-região de Ribeirão Preto, 0,92%. Né? Aí se você pega um período, a última que a gente tem aqui de dados disponíveis, 2013 e 2014 em relação a 2012 e 2013, recuperou um pouco, né? São Paulo, porque tinha caído, aí voltou a crescer um pouquinho. Então a São Paulo cresceu 4,25%, a macro-região 1,17% e a micro-região de Ribeirão Preto 0,55%. Então você sempre tem São Paulo crescendo mais, a macro-região intermediária e a micro-região crescendo menos. Esse nome da micro-região, professor, ele também não atesta que uma vez o produtor de cana está descapitalizado, né? E a falta de investimento em tratos culturais? Eu acho que sim, eu acho que a tendência... A produtividade tende a ficar menor também. Eu acho que talvez não afete a produtividade. A produtividade depende de como que a gente está medindo essa produtividade. Se você pegar em preço, sim, pelo preço do produto, né? Mas em quantidade não necessariamente. Certo. Mas eu acho que se a situação continuar dessa forma, né, com o açúcar, o preço reprimido, e você e parece que o álcool está até piorando ainda, né? O produtor está recebendo menos ainda pelo preço do etanol. A tendência é você começar não a ter uma taxa de crescimento positiva, tá? Pra você pegar aqui a micro-região de Ribeirão Preto, nas últimas cinco safras é praticamente zero, quase zero o crescimento. A tendência é começar a reduzir, né? Porque de fato você tem empresas produtoras da cana, você tem as usinas, você tem o setor metal mecânico que dá suporte também a máquinas, equipamentos para esse setor. Se continuar nessa situação, a tendência é você até começar a reduzir a área plantada. Porque não está valendo a pena, né, em muitos casos. Você tem usinas quebrando. Nesse momento, o usineiro, o fornecedor de cana, esses são dados da própria Alplana, ele está pagando para entregar cana. Quer dizer, isso não vem de agora, já vem de algum tempo. Por isso que eu fiz a pergunta anterior. Ele está descapitalizado, evidentemente. Ele está descapitalizado. O prejuízo dele é menor e ele deixando de produzir, evidente. Não sei se em alguns momentos, algumas unidades pode estar acontecendo isso já. Tá. Mas o que parece é que não só para o produtor da cana, mas também para o usineiro, é que muitas vezes eles estão só produzindo porque ainda tem um custo fixo. Tá. Se você bota o custo fixo na conta, né, eles não conseguem pagar esse custo fixo todo. Mas ainda vale a pena porque você paga uma parte dele. Mas de qualquer forma, se você está nessa situação, você começa a descapitalizar. Porque você não tem dinheiro para fazer a manutenção desse capital, correto? Então a tendência é que você vai sucateando. Algumas unidades chegam num ponto que não vale mais a pena mesmo. Certo. Chega a ficar muito endividado, né? Não tem nem condições de não estar fazendo, o rendimento não é suficiente para fazer frente aos custos, mesmo correntes, né? E vale a pena fechar a porta. Está acontecendo isso. Algumas unidades estão fechando, né? Você vê... Professor, desculpa, o fechamento de unidades não significa redução de plantio de cana. Ao contrário, por exemplo, foi fechada, o grupo Luiz Dreyfus, Bioceb, fechou o Jardeste. Esta cana foi toda para a usina Santa Elisa, não é isso? É relocado. Usina Albertina fechou. A cana dela foi comprada também pela Biocef, quer dizer, há uma transferência do destino da cana. Em contrapartida, nós temos as demissões. E um efeito pior ainda, talvez mais predatório ainda, que é o não pagamento de encargos sociais a esses trabalhadores. Não é o caso da Jardeste, mas foi o caso da Albertina. Hoje nós temos aí quase 3.000 famílias dependendo e lutando na justiça e dificilmente vão receber os seus encargos trabalhistas anteriores, né? Sim, sim. Você tem essa questão, mas não está produzindo menos, mas eu acho que a tendência é começar a produzir menos já. Cada vez menos. É começar a apresentar taxa de crescimento negativo, se essa situação se mantiver, né? Então você não sabe se
dependendo, você não sabe, você tem a questão internacional e você tem a questão interna. Certo. Eu acho que se o governo liberasse a interna, já faria uma diferença. Porque quando você está com a corda no pescoço, né, 10%, 15% de aumento no preço do etanol, por exemplo, vai fazer uma diferença significativa. Que pode ser o suficiente para manter o setor. Né? Agora, dependendo de quem for eleito e de quais políticas forem feitas, o setor pode encolher de vez ou pode tentar se recuperar. Né? Mas eu acho que, como está se produzindo, né, uma commodity, que é o açúcar, e o etanol, a outra, e que concorre com o preço da gasolina, que é uma commodity, né, o petróleo, é um setor que sempre vai estar sujeito aos altos e baixos do mercado. Né? Então, eu acho que é uma questão a se pensar até que ponto o governo ele deve ou não interferir nesse mercado para estabilizar um pouco. Por um lado, eu acho que o setor vai precisar se inovar, né? Principalmente no sentido de tentar reduzir custos, inovações que reduzam custos. Isso vai ser importante, né? Mas sempre vai estar muito sujeito a ciclos. Aqui na academia há algum sinal de que os empresários estão preocupados em inovação, em redução de custos? Sim, eu acho que os empresários de ponta eles estão sempre preocupados em tentar inovar, né? Reduzir custo, colocar um produto que é mais eficiente, né? que consiga fazer com que, por exemplo, o carro rode mais, né? Com a mesma quantidade de combustível. Então tem alguns empresários que estão buscando inovação. E nesse período de dificuldade, isso fica mais evidente. Porque naquele momento, quando está tudo bem, né, você está tendo receitas, está tendo lucro, está tudo bem e você não tem muita tendência a mexer. Certo. Nos momentos de crise, ou quebra, ou tem que tentar uma alternativa quando possível. Quer dizer, a sobrevivência está atrelada à inovação diretamente. Sim. A sobrevivência do setor no longo prazo vai depender disso. Claro que também de políticas do governo, né? Mas vai depender disso porque é muito cíclico, né? Senão vai ser aquele negócio, de repente aumenta, começa a investir, de repente piora a situação, a conjuntura nacional e internacional e você tem um monte de quebradeira no setor, o que tem um custo social muito grande. Como você mesmo mencionou, várias famílias que estão sendo demitidas, investimentos que não são feitos, né? Você tinha um planejamento de aumentar a quantidade de usinas em São Paulo, no centro-sul do Brasil, né? Que não foi realizado pela própria piora. Então tudo isso é emprego que deixou de ser gerado, né? Renda que deixou de ser gerada. Então o governo tem que pensar até que ponto ele está disposto, ele é importante nessa parte da inovação, né? Em colocar as empresas, os institutos que estão ligados à inovação, colocar dinheiro, né, nisso. É claro que também depende do empresário do setor estar disposto a embarcar nessa também, ele tem que colocar dinheiro para tentar inovar. E depende também de uma tentativa de tentar estabilizar um pouco esse preço, fazer algum fundo, alguma coisa, para que os bons momentos compensem os momentos piores. Os momentos de crise que vão acontecer, né? O cenário sempre muda. Sempre tem os bons momentos e dos setores da economia e os bons momentos. Eu vou lhe deixar uma pergunta aberta no final desse bloco e queria que no próximo bloco o senhor já começasse a responder essa questão. Essas medidas que o senhor está sugerindo, elas implicam necessariamente em organização do setor como cadeia produtiva. Esse setor está devidamente organizado para poder pleitear e defender uma agenda de reivindicações junto ao governo? De volta com o TV Brasilagro, gravando hoje aqui no campus da FEA USP Ribeirão Preto com o professor Luciano Nakabashi. Professor, terminamos o bloco e um pouco antes o senhor estava comentando a questão da importância da inovação. Nós temos tido aí
informações colhidas juntos, inclusive ao BNDES, que para a inovação não tem faltado recurso de investimento aqui para o setor sucroenergético, muito ao contrário. Mas aí vem a questão, a reivindicação e a formulação de uma agenda que traga benefícios para o setor como um todo. Não estamos falando em subsídio, não estamos falando nada diferente do que é praticado no mercado. Isso não, eu lhe fiz a pergunta, isso não implica numa melhor organização da cadeia produtiva? Porque o que a gente percebe hoje? O usineiro teve um diálogo interrompido já no final do ano passado com as lideranças dos trabalhadores, quer dizer, a coisa não anda bem. A indústria de base não conversa com trabalhadores. Os fornecedores de cana reclamam dos usineiros e a indústria de base reclama de tudo. Então a gente percebe que realmente é o que o professor Roberto Rodrigues, ex-ministro e hoje presidente do Conselho Deliberativo da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a única, tem dito que um dos pecados capitais do setor, como cadeia produtiva, é que quando se tenta um diálogo com o governo federal, nós temos aí, trabalhadores têm uma pauta, o fornecedor de cana tem uma agenda, o usineiro tem outros interesses, os próprios grupos de usineiros são interesses dispersos, quer dizer, o interesse do grupo Raíssen, que tem investimentos em gás, que tem investimento em infraestrutura, em distribuição de combustíveis, é diferente dos interesses do grupo Copersucar, por exemplo, que busca mercado internacional para o açúcar e para o etanol. Então, há uma divergência muito grande. Talvez essa crise não devesse caminhar ou afunilar para que a gente tivesse aí uma unidade efetiva e que se pensasse o setor como uma cadeia produtiva? Eu acho que essa falta de consenso com certeza enfraquece o setor politicamente, né? Reflete a capacidade de demanda do setor em relação ao governo federal. Desculpa, haja vista o fracasso das frentes parlamentares que foram criadas a partir de agosto do ano passado. Tivemos uma frente parlamentar no estado de São Paulo, outra no estado de Sergipe, depois nós tivemos frente parlamentar em Belo Horizonte, tivemos uma em Brasília, tivemos uma aqui na região de Ribeirão Preto, e todas, embora tivessem sido formalizadas com bons quadros políticos, né, nós não conseguimos avançar um metro sequer, exatamente por falta aí de unidade. Sim, eu acho que tem quanto mais unido for, mais o poder de pressão no governo. Haja visto o que acontece com as montadoras, não é? Exato. E a diferença que a gente percebe, isso foi dito em programas anteriores nossos aqui também, a diferença entre os movimentos da Anfávia das montadoras é que todos os movimentos públicos e políticos são negociados e acertados e ajustados, entre aspas, isso não é novidade, com os trabalhadores. Quer dizer, o trabalhador vai para a rua defender uma pauta que é a pauta do emprego dele, evidentemente, mas também da consolidação do negócio que mantém o emprego dele. E o que se vê aqui, quer dizer, os dados da CAGED divulgados no início dessa última semana, o senhor até fez comentários sobre esses dados na mídia regional e nacional, são assustadores. Sertãozinho reduziu em 2.200 trabalhadores. Numa época que é no início de safra, né, nós tínhamos aí uma contratação muito grande de trabalhadores. Sim. Falando como economista, né, como economista a gente sempre está preocupado com a questão da alocação de recursos, né? Os setores, para eles se manterem, a gente tem que produzir o que a gente consegue produzir, né? Então a gente tem que focar naquilo que a gente é competitivo. É claro que sempre vai ter o governo favorecendo um setor ou outro, né? Não necessariamente, mas provavelmente, e ele acaba se focando por alguns motivos, né? Para fazer política industrial, que ele acha que é importante em alguns setores. Então, nesse sentido, né, como o governo tende a favorecer um setor ou outro, né, dando subsídios ou financiando, essa capacidade de pressão vai ser relevante, porque aí é uma briga entre setores. Certo. Quem que o governo vai priorizar, né? Mas pensando no lado da eficiência, o que me preocupa muito no setor sucroalcooleiro e no qualquer tipo de commodity, mas acho que o setor sucroalcooleiro é muito vulnerável nesse sentido, é a questão do ciclo, né? Tem ciclos que são bons e tem ciclos que são ruins. Todos os setores passam por isso, né? Mas quando você pega commodities, isso acaba sendo mais importante ainda, porque você não consegue diferenciar muito o seu produto. Então você fica muito dependente do preço lá no mercado internacional.
seja o açúcar ou seja o etanol que está concorrendo com a gasolina, que vai depender do preço da gasolina, né? Então, como é que você organiza o setor? Acho que a minha preocupação seria mais nesse sentido. Como é que você organiza o setor para que naqueles momentos em que você está tendo um crescimento, você gere recursos suficientes para ser alocado intertemporalmente, através do tempo, naquele momento em que o setor vai precisar, né? Que a situação vai estar ruim. Dá para fazer algum mecanismo desse tipo ou não? Tem a questão política, que vai ajudar o setor, é claro, mas a gente tem que pensar também que o setor tem que ser competitivo, né? Não adianta o governo colocar dinheiro ali e manter o setor artificialmente. O setor tem que ser competitivo. Eu acho que o setor sucroalcooleiro é, né? E ele está sendo atingido pela crise internacional, que é uma das maiores crises que a gente teve nos últimos, desde da crise dos anos 30, né, de 29. E você tem a questão interna. Você não pode utilizar uma política para conter preço que você está prejudicando algum setor especificamente, né? Você tem que aumentar a taxa de juros. Você afeta todos de uma forma mais uniforme, né? E não uma política que pega e atinge muito fortemente o setor sucroalcooleiro que já está sendo atingido. E outra questão é claro que ele vai, por um lado, sempre concorrer com a gasolina, mas ele é uma energia que é renovável, por um lado, e é limpa. E como é que a gente contabiliza isso? É limpa assim, polui menos relativamente à gasolina, né, o petróleo de uma forma geral. Então como é que a gente contabiliza isso? Porque você não pode simplesmente falar, a gasolina é mais barata, claro que considerando aquele 70% em relação ao etanol, ela é mais barata, então vamos só ter gasolina no Brasil. O álcool ele tem uma vantagem, que a gente tem que levar em conta, que ele polui menos, né? Então como é que a gente leva isso em conta? Uma das possibilidades é não financiar o setor, mas colocar mais imposto na gasolina. Faz sentido esse tipo de política. O professor Paulo Saldiva, da USP, da Faculdade de Medicina de São Paulo, tem feito estudos aí que comprovam exatamente isso. Quer dizer, o número de... Quando se reduziu a mistura do anidro, a gasolina de 25% para 20%, valeu até alguns meses atrás ainda, o número de casos de procura de serviços de saúde pública, de problemas de pulmonares é uma coisa assustadora, né? Mas infelizmente o que você percebe é que falta sensibilidade por parte do governo de entender e interpretar essas informações também. Eu acho que são informações, são coisas relevantes que a gente tem que pensar. Porque a gente não quer só um PIB maior, por exemplo. A gente quer que a população tenha saúde, que a população tenha né? Isso é importante. A qualidade de vida acho que é o objetivo último. Né? Não é aumentar o PIB, é você aumentar a qualidade de vida das pessoas. Né? E se você tem uma fonte de energia que é mais ecologicamente melhor, a gente tem que botar um preço nisso, de alguma forma. Então a minha interpretação como economista talvez é você colocar esse custo adicional que tem na gasolina botando um imposto para compensar isso, né? E você pega, hoje você... E o governo fez exatamente ao contrário, tirou a CID. Exatamente. Tirou a CID, né? Manteve CID, inclusive, em cima do etanol. E está subsidiando a gasolina. Subsidiando a gasolina, isso. Então está fazendo uma política que é o contrário, né, dos interesses. Se você pegar do cidadão brasileiro como um todo, você está indo ao contrário, está indo no sentido contrário aos interesses do cidadão. Você prejudica na questão da poluição, você prejudica na questão da geração de emprego aqui, você prejudica no investimento, né, de um setor que é importante para o Brasil. A gasolina, claro que a gente está produzindo, né, mas a gente tem que importar, dependendo do tipo de petróleo, a gente tem que importar uma parte, para a gasolina a gente tem que importar, né? Não é o emprego que você está gerando no Brasil. É claro que, como economista, novamente, não estou pensando em emprego necessariamente. Tem que pensar em eficiência de qualquer forma. Mas, novamente, o setor sucroalcooleiro, ele parece que é competitivo, né? E a outra questão se você pega essa questão da poluição, você está tendo uma mecanização em vários lugares e evitando queimada, que é uma fonte de poluição, né? E você está eliminando um tipo de trabalho, é claro que você está gerando desemprego, mas você está eliminando um tipo de trabalho que é degradante, quando você está mecanizando. Isso é positivo, porque você pode treinar esses trabalhadores para eles se alocarem em outra atividade,
né, que não sejam tão... que é uma atividade que exige muito, né? Você vai trabalhar no sol, é muito esforço, né? Isso é difícil, né, para o trabalhador. Então, essa questão da mecanização é uma coisa muito positiva, eu acho. Você está poluindo menos pela questão das queimadas, você está deixando de utilizar um trabalho e liberando esse trabalho para outros setores, que pode ser melhor alocado, né? Se você treinar esse pessoal, é claro que o governo tem que interferir aí para treinar esse pessoal. O governo, acho que nesse momento ele tem um papel importante. Haja visto esse boom que nós tivemos na construção civil, parte dessa mão de obra que ficou desempregada no corte de cana, acabou sendo migrando para esse setor, né? Quer dizer, o setor pôde crescer porque tinha um estoque grande de capital humano que poderia lhe ajudar. Exato. E no momento a gente teve, talvez isso comece a reduzir também, mas uma pressão de aumento de salário, principalmente os trabalhadores pouco qualificados. O que é isso? Um excesso de demanda em relação à oferta. Então, se você libera essa mão de obra, no momento que você está tendo essa demanda, você também tende a segurar um pouco o preço dessa mão de obra, né? Que afeta a competitividade de outros setores. Sem dúvida. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial, nós voltamos já já com o professor Luciano Nakabashi. Volta com o Tempo Brasileiro, gravando hoje com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão Preto. Professor, duas questões, mas que eu coloco numa só. No início dessa semana, no meio da semana, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou a manutenção da redução do IPI sobre automóveis 0 km. 1.0, né? Oi? Mas é 1.0, eu acho, né? Que tem uma escala, mas de qualquer maneira nós estamos vivendo aí a maior redução de vendas de automóveis desde 2010 está ocorrendo nesse momento, e o governo manteve a reivindicação da Anfávia, contemplando aí os empregos dos trabalhadores, que a Anfávia já anunciava, 2.000 trabalhadores poderiam perder seus postos de trabalho se não fosse mantida essa redução do IPI. Então a primeira pergunta, isso é bom em termos da qualidade de vida que o senhor preconizou no bloco anterior? Quer dizer, todos nós almejamos qualidade de vida. O que se vê hoje é um caos em qualquer cidade, por menor que seja o porte dela, não vamos nem falar em São Paulo. Essa é uma questão. Uma segunda questão, o professor Maurício Tolmasquim, presidente da EPE, a empresa de pesquisa energética, numa entrevista concedida ao jornal Valor Econômico nessa última segunda-feira, ele reduz a projeção de produção de etanol prevista pelo governo federal, que era de 53,8 bilhões para 2022, ele reduz já para 48 bilhões de litros. E pior, a presidente executiva da Única, Elizabeth Farina, ela revela que, palavras textuais dela, hoje temos a quantidade zero de usina nova contratada. Ou seja, até o horizonte de 2020 não vai ter nenhuma, não só em 2015, como também em 2020 também. Então, a segunda pergunta que eu lhe formulo é essa. Que impacto essa informação tem na indústria de base que está situada aqui em Sertãozinho e também em Piracicaba, que está demitindo, que o próprio presidente do CEIS-BR, o Centro Nacional das Indústrias do setor sucroenergético e biocombustíveis, revelou em entrevistas que nós divulgamos já durante toda a semana, de que as indústrias, muitas dessas indústrias de Sertãozinho e Piracicaba, não demitem mais porque não tem como pagar os encargos trabalhistas. Então, acho que é até natural, né, pela situação que o setor vem vivendo, uma notícia dessa, é o se esperar, né? Está numa crise, você não vai investir. Claro. A tendência é desinvestir quando possível, né? Tem coisas que você não consegue desinvestir porque é para o setor e você não consegue alocar para outro lugar. Mas acho que Sertãozinho e Piracicaba estão sofrendo muito, vão continuar sofrendo,
né? Essas notícias apontam nessa direção. E é o momento que eles vão ter que procurar um ajuste, diversificação, justamente essa questão do ciclo, né? O setor de máquinas e equipamentos, ele vai ser tão vulnerável, né, quanto as usinas, quanto os produtores de cana, porque pela questão do ciclo. Então, novamente essa questão, esse setor de máquinas e equipamentos, a metalurgia, eles têm que procurar diversificar, não foi feito, né? Vai ter um ajuste que vai ser severo. Muitas fábricas já estão fechando, vão continuar fechando. Você vai reduzir muito a quantidade de trabalhadores. Você já vem reduzindo. A previsão era que você aumentasse, né, na região e na verdade você reduziu. A tendência é você continuar reduzindo. Você vai fazer um ajuste que é penoso, né? Você vai reduzir capital, você vai reduzir trabalho nesses setores. Então é uma questão, o setor é uma reação, né, dos empresários do setor, vão deixar de investir, o que é natural, acaba afetando em cadeia, né, os fornecedores. Isso tem um efeito que é relevante. E você pega Ribeirão Preto, por exemplo, isso é interessante aqui da região, né, essa relação que Ribeirão Preto tem com a região. Porque Ribeirão Preto não produz praticamente nada, né, não tem usina, não produz a cana, e a questão de máquinas e equipamentos também, né. Então, não deveria ser afetado o município. Só que aqui a gente faz o quê? A gente tem um setor de serviços e principalmente comércio muito desenvolvido, e você atende toda a região, né? Você tem aqui 650 mil, mas você está atendendo 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões, né? E toda essa região, né, cai a renda, eles vão comprar menos em Ribeirão, vão demandar menos bens e serviços, o que vai acabar e já vem afetando o Ribeirão Preto, né? E você teve um aumento da oferta também, você teve criação de shoppings, você tem a planejamento de novos shoppings aqui em Ribeirão Preto, né? Então você tem todo um setor que atende a região Ribeirão Preto e região que também está sendo afetado e vai ser afetado. Você vai afetar Ribeirão Preto de uma forma mais evidente nos próximos anos. Uma cidade que vem crescendo muito, vem atraindo pessoas, vem atraindo emprego, e com essa situação vai começar a se inverter um pouco, né? A questão da energia, a primeira questão era a questão da energia... A questão dos automóveis. A redução do IPI. Então, a minha impressão é, o governo, o setor de automóveis, historicamente ele foi o eleito, né? Lá desde Juscelino Kubitschek como sendo um dos carros-chefes da economia, e já se passaram aí 60 anos ou mais, né? Então, a gente tem que pensar se de fato a gente está indo no caminho certo. E a minha impressão é que o governo está cada vez mais interferindo onde ele não deve interferir e deixando de interferir onde ele tem que interferir, né? Onde ele tem um papel, ele está deixando de fazer esse papel, e onde ele não precisa interferir, ele vai lá e interfere. Acho que essa é uma questão. Por exemplo, é claro que, bom, você vai lá, o setor de automóveis afeta até o setor sucroalcooleiro, né? Pela questão da demanda, afeta o setor de autopeças, tem muita gente empregada nesse setor. Mas a gente vai pensando numa política para tentar estimular a economia e não está estimulando, por causa de outros problemas que a gente não está atacando, que o Brasil não vem atacando. E você gera, né, outros problemas. Por exemplo, você tem redução da arrecadação, que é uma delas, mas você tem a questão que é principal, de você ter mais veículos nas ruas, que não comporta isso, né? Principalmente nas grandes cidades. Mas você sente isso até em cidades do interior, como Ribeirão Preto, né? Às vezes a gente vai para Piracicaba, que é uma cidade menor que Ribeirão Preto, e você já tem um problema de congestionamento muito grande, você está gerando poluição, né? Então você pensa em resolver a situação de um lado economicamente, mas você gera uma série de outros problemas. Essa questão do transporte nas grandes cidades, em médias cidades, tem que ter uma ênfase no público, não tem como. Qualquer cidade que funciona bem, é uma questão, você pode pensar, mas isso vai gerar desemprego. Mas ao longo do tempo, você gera uma organização muito melhor da sociedade, né? E você deixa de gerar custos, tipo custo de poluição. Quando você está poluindo mais, você vai ter mais pessoas doentes. Você vai ter custos, as pessoas vão viver menos, com menos qualidade de vida, você vai gerar custos no sistema de saúde público, uma grande parte, né? Você não está contabilizando nada disso. A gente tem que pensar de uma forma mais ampla nas políticas que vêm sendo adotadas e no que a gente tem que fazer de fato para estimular a economia no longo prazo.
né? E não fazer políticas muito setoriais, pensando só naquele momento, pensando no emprego que você está gerando, no investimento daquele momento, e pensar de uma forma mais ampla, mais sistêmica e mais de longo prazo. Eu acho que isso falta muito, né? Está cada vez mais evidente para mim que o governo vem pensando muito no curto prazo, sem pensar no dia de amanhã. Então acho que é uma questão que a gente tem que resolver. Quem coloca, quem escolhe, né, quem está governando o país somos nós mesmos. E a gente tem que ter um pouco de consciência na hora do voto, né? Até que ponto o que está sendo feito está de fato sendo benéfico ou não para o país. E a gente tem que pensar nisso em todos os momentos. Professor Luciano Nakabashi, medidas como essa que o governo federal, através do ministro, chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, está coordenando esse grupo de estudos para aumentar a mistura de 25% para 27,5%, motivo até no nosso último programa nós debatemos isso com o deputado federal Milton Lima, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Nacional, e ele na entrevista ele deixa muito claro a preocupação dele com os tentáculos da Anfávia para permitir que isso seja feito. E há inclusive quem atribua à Anfávia as notícias veiculadas há poucos dias aí pela Agência Estado, de que a mistura seria de 26%, e o ministro Mercadante veio logo a público para dizer, não, nós estamos estudando, realmente é para 27,5%. Medidas como essas, elas chegam a resolver o problema do setor? Não, né? Porque não, paliativo. Nós estamos falando de 1,2 bilhões de litros de etanol, né? E é uma medida circunstancial, porque no ano passado a presidente Dilma, numa canetada só, ela diminuiu também a mistura de 25 para 20 e ficou nisso mesmo. Paliativo. Se você, pensando nessa questão da indústria, né, a indústria é relevante? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Nós, como economistas, a gente tem que pensar a questão da eficiência. É competitivo ou não é competitivo? Né? Está precisando de subsídio do governo para sobreviver ou não? Se está precisando, eu acho que não deve existir, não deveria existir. O que o Brasil é competitivo? O que eu acho que o Brasil é competitivo é o setor do o agrícola, o agropecuário de uma forma geral, e a indústria ligada a isso. Por isso que eu acho que o setor sucrocoleiro é importante. Agroindústria. Perfeito. Entendeu? Então, qual que seria uma estratégia para você fortalecer a indústria? É claro que tem indústrias que já estão aí, que têm poder político, que você não tira. E elas têm um papel relevante também. Mas se você continuar só estimulando esse tipo de indústria, o Brasil vai continuar como está, entendeu? A gente tem um setor agropecuário muito forte, a gente tem uma competitividade natural nesse setor, por que não estimular a agroindústria? Entendeu? Como estimular a agroindústria? É investindo em pessoas capacitadas para trabalhar nessa área, melhorando a infraestrutura, que a gente tem uma deficiência muito grande, né? A gente tem no setor agropecuário de uma forma geral, uma produtividade muito boa dentro da porteira, mas fora é lastimável, né? A gente pode melhorar muito nisso. Por que a gente não investe mais nisso? É claro que tem essa questão dos diferentes grupos de poderes que foram se formando ao longo do tempo, e como no setor sucrocoleiro, que é pouco organizado e consegue ter pouco poder, pouca influência lá no governo federal, então isso, né, acaba influenciando no tipo de política que é adotada pelo governo. Então, se a gente vai fazer política industrial, vamos fazer política industrial naquilo que a gente tem capacidade, naturalmente, que a gente é bom, que a gente é competitivo, que não vai precisar do governo estar sempre ajudando para manter esse setor funcionando, né? A gente tem esses setores, vamos investir nesses setores. Nós estamos chegando já em clima de fim de Copa. Esse programa está sendo gravado na quarta-feira. O Jogo do Brasil é na sexta, então a gente não sabe o que aconteceu, o que vai acontecer. Mas há de se lamentar que esse investimento feito nas arenas esportivas, onde foi disputada, está sendo disputada na sua Copa do Mundo, se esse dinheiro fosse investido em logística, infraestrutura, para o setor que nós somos mais competitivos, que é o agronegócio, nós praticamente teríamos resolvido os nossos gargalos. Eu acho que não talvez resolvido, mas teria melhorado. Na minha opinião, seria um dinheiro melhor gasto, né? Porque eu tenho até a impressão que até que ponto a Copa, quais são os motivos por trás para essa Copa ter sido feita no Brasil lá atrás, né? O que estava se pensando?
estava se pensando em questão política ou estava se pensando de fato numa melhora da qualidade de vida do brasileiro, né? E da eficiência econômica, etc. Então, eu acho que não resolveria, mas se fosse investido, com certeza teria sido um dinheiro melhor gasto. Um recente evento que a gente promoveu em Porto Alegre com ex-ministros da Agricultura, o ex-ministro Cirne Lima, que foi quem criou a Embrapa, quem colocou a região centro-oeste no mapa de produção agrícola do Brasil, ele começou a palestra dele dizendo assim: é inadmissível que um caminhão saia de soja, carregado de soja de Rondonópolis, cruze o Brasil para descarregar essa soja no porto de Rio Grande. É inadmissível. Quer dizer, é uma maneira completamente ao contrário de se buscar a competitividade do produtor. Exatamente. Você vai bota num porto que está distante de todos, o mais distante possível de todos os principais compradores. Isso sem falar nos riscos de um caminhão desses Exatamente. Estradas comuns aí, né? Onde você tem mais pessoas, mais movimento. Professor Luciano Nakabashi, muito obrigado pela sua entrevista, a primeira de outras que nós teremos com certeza. O programa fica a seu inteiro dispor. Obrigado pelas suas considerações e nós esperamos vê-lo em breve em outro programa nosso. Muito obrigado, eu que agradeço. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.